Fraternais saudações, dignos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este nosso vídeo 120, 120º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. E nesta oportunidade, dando prosseguimento a esta nossa especial sequência inspirada nos arcanos maiores do tarô, do vídeo 101 ao vídeo 122, falaremos agora inspirados e sob a égide do arcano 20, o julgamento. Para tanto, convido e invoco a vossa atenção do início ao final neste nosso vídeo para refletirmos sobre uma das temáticas mais pensadas, filosofadas, uma das temáticas mais celebradas e de maior preocupação da humanidade ao longo dos séculos e dos milênios: a vida após a morte, o pós-mortem. Observemos, dignos a princípio, que este arcano do tarô, ele vai estar aqui sendo representado. Este é um arcano que costumo muito utilizar, já apresentei aos senhores quando tenho a oportunidade de jogar para as pessoas, mais antigo. E este é um arcano mais popular, este mais colorido, chamado de Marsella, para você que gosta dessa simbologia. Vejamos que ele se apresenta como num aspecto, numa imagem cristã, em que nós temos uma divindade sendo anunciada, prenunciada por anjos, por arcanjos que tocam as suas trombetas, chamando dos túmulos, chamando propriamente a vida, a consciência dos indivíduos. Note que estes indivíduos se apresentam despidos, simbolizando aqui a nudez perante o cósmico, aonde não se tem mais os seus respectivos nomes, seus status, seus egos e suas máscaras. Eles se apresentam tal como eram em vida, sem máscaras e sem rótulos. Esta é uma simbologia das mais significativas propriamente do tarô. Mas, voltando ao nosso tema, e aqui mergulhando a partir deste ponto de posicionamento, dignos, vejamos que vão existir basicamente 3 grupos de crenças, em linhas gerais, acerca da vida após a morte. Em primeiro lugar, existem os religiosos, que são até mais numerosos. Em geral, os religiosos que possuem os seus livros sagrados, os seus profetas, as suas tradições, vão ter uma crença mais definida sobre o que acontece após a morte. A crença que, em geral, vai se resumir numa espécie de céu, de inferno e também de limbo, que vai ser destinado àqueles que viveram a sua encarnação desta ou daquela maneira, seguindo as leis, os princípios ali conhecidos e pré-determinados. Os religiosos não duvidam deste processo. Após a morte existe um céu, existe um inferno, existe uma consciência individual que se sobrepõe, que sobrevive ao próprio caixão, ao luto e à perda do corpo físico. O segundo grupo, prosseguindo dentro deste nosso estudo, dignos, são os agnósticos. Basicamente são os indivíduos que nem se posicionam contra e nem se posicionam a favor, ou seja, são indivíduos que nem acreditam de forma absoluta, fixa e inelutável, mas também são indivíduos que não negam propriamente a possibilidade de vida após a morte. E por fim, vai existir o terceiro grupo de indivíduos, que são os ateus. Claro, existem diferentes tipos de ateísmo, mas em suma podemos aqui classificar que os ateus eles negam de forma veemente, clara e definida qualquer tipo de consciência individual que se sobrepõe à própria morte e negam, portanto, todo o céu, todo o inferno, todas as alegorias, todos os relatos, todas as profecias e até mesmo os livros sagrados nesse sentido. Cabendo, portanto, a ti mesmo, no íntimo do seu coração, verificar aonde você mais se enquadra. Você tem uma mentalidade, um coração, uma crença de natureza mais religiosa, possui um coração, uma crença, uma mentalidade de natureza mais agnóstica, ou seja, nem crê e nem descrê de forma absoluta, muito pelo contrário. Você se mantém na expectativa ainda da descoberta, ainda na expectativa do futuro, do ver para crer,
como diria o apóstolo Tomé, ou ainda vão existir também, e você pode verificar isso no seu coração, se você tem uma mentalidade mais ateísta, em que você nega de forma veemente, de acordo com os seus princípios, com o seu raciocínio ou com o seu sentimento, qualquer tipo de vida após a morte. Mas aqui, dentro desse nosso estudo de hoje, dignos, e se você está acompanhando até o final, deixa aqui nos comentários, sou um apoiador, uma apoiadora, um colaborador, assistindo até o final. Compartilhe isso com seus amigos, curta este nosso vídeo, todos esses elementos são importantes para também o crescimento deste nosso canal aqui junto às pessoas que buscam por estas temáticas. Mas vamos lá, do ponto de vista esotérico, indo direto ao ponto, refletindo sobre esse arcano do tarô. Dignos, o que acontece-nos após a morte? Vejamos que do ponto de vista esotérico, embora existam muitas escolas, podemos posicionar em suma o seguinte, que após a morte nós vamos vivenciar não um céu absoluto, não um inferno absoluto, comum a todos os indivíduos ou a grupos infinitos de indivíduos, mas vamos vivenciar exatamente aquilo que nós plantamos, aquilo que nós vivenciamos em vida, aquilo que os nossos próprios hábitos, aquilo que os nossos costumes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos foram amalgamando, foram materializando enquanto nós estávamos em vida. Ou seja, o plano astral, ele possui uma semelhança com o próprio plano onírico e também com o plano pós-mortem. Da mesma maneira que nós, em geral, sonhamos com aquilo com o que mais lidamos no dia a dia, nós também vamos vivenciar no pós-mortem as circunstâncias espirituais, as circunstâncias etéreas e as circunstâncias astrais condizentes com o nosso próprio pensamento em vida. Vejamos que se o indivíduo ele passa por muito tempo em processos de briga, de luta, de contenda, em situações de tragédia, de vícios, sejam esses de que natureza for, de natureza sexual, de natureza alimentar, de natureza pensênica, o indivíduo tende a sonhar com estas mesmas questões. Ele reproduz no mundo onírico aquilo que está no seu coração, aquilo que mais fortemente se posiciona na sua mente. O mesmíssimo ocorre também no pós-mortem. Nós levamos para o plano astral a natureza mais íntima, o sentimento mais frequente, as emoções mais constantes daquilo que nós vivenciamos em vida. E, portanto, nós somos tão fortes, somos tão luminosos, somos tão vívidos quanto nós éramos também enquanto encarnados. Verifiquemos também, dignos, que por vezes o indivíduo que não possui uma força de vontade, de imaginação, não possui uma força de emoção muito bem concentrada e definida, torna-se-á no plano astral uma espécie de joguete, torna-se-á no plano astral uma espécie de folha conduzida ao vento das circunstâncias, sendo facilmente dominado pelas conjunturas que o envolvem. Se o indivíduo, por exemplo, é alguém que lida muito com magia, com assuntos relacionados ao ocultismo, ele tende a se integrar a escolas, a egrégoras, a grupos no próprio plano astral condizentes com este pensamento. Se o indivíduo tem uma natureza mais kardecista, ele tende a ir para lugares condizentes com a sua mentalidade. Se ele é mais católico, muçulmano, hinduísta, enfim, o indivíduo sempre tende a se agrupar, ele tende a se enraizar e a se posicionar junto dos seus, não apenas dos seus próprios pensamentos, das suas movimentações íntimas, mas também das suas movimentações enquanto egrégora, enquanto conjunto, enquanto coletivo. Por isto que cabe-nos esotericamente, se nós desejamos um pós-mortem luminoso, positivo e refulgente, iluminarmos desde já a nossa vida atual, porque depende da nossa vida atual o nosso pós-mortem. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este tema no futuro. Gratidão.